Amém? Vamos lá, começar a nossa reunião com o Salmo 150. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Louve a Deus no seu santuário. Louve a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louve-no pelos seus poderosos feitos. Louve-no segundo a sua imensa grandeza. Louve-no ao som de trombeta, louve-no com harpas e liras, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom. Tem estado conosco e nos chamado. Vamos orar, né? Todos sejam bem-vindos, né? Vamos orar. Muito obrigada, Jesus, por este momento, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu chamado nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por isso. Recebe-nos na tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Sê conosco esta manhã. Somos gratos a Ti, no Teu nome, amém, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Amém, Pai do Senhor, bom dia a todos. Vamos adorar ao Senhor, nos render a Ele em adoração, com alegria, gratidão. Amém? Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou ir perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Do mundo, vou te alegrar com o meu amor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração bater ao meu. Te alegrar com o meu amor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder
pulsar, meu coração bateu bem. Aleluia, Senhor. Queremos te alegrar, te adorar, te louvar, Senhor, entregar a Ti os nossos corações, as nossas vidas, Pai. Vem estar conosco nessa manhã, falando com cada um de nós, Senhor. Te adoramos, Senhor. Digno é o Cordeiro, Senhor. Aleluia, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
vez. És tudo para mim e eu te adorarei. Ó Senhor, esperamos em Ti, Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, Senhor. Agradecemos, Senhor, a Tua companhia, Deus, a Tua presença, Senhor, o Teu Espírito Santo, a Tua gloriosa provisão, Senhor, providência sobre nossas vidas. Te adoramos, Senhor. Jesus.
Senhor, valeu a pena mesmo. Oh Senhor, descansamos em Ti, Deus. Guarda no Senhor, Pai, em todos os caminhos, Deus, que possam ser motivos, Senhor, de adoração, Senhor. Seja quando pisamos, Senhor, no vale, quando pisamos em pedras, Senhor, quando pisamos em vidros, quando descansamos, Senhor, beira das fontes que o Senhor prepara para nós, Deus. Que haja em nós, Senhor, compromisso, Senhor. Que haja em nós, Senhor, amor, Senhor, saudade pela Tua presença, pela Tua volta, pelo Teu retorno, pela Tua glória, Senhor, em nossas vidas. Confiamos em Ti, Senhor. Aleluia, Deus Santo. Dignos o és, Senhor, das nossas vidas, da nossa adoração, Senhor, do nosso louvor, Deus. Aleluia, Deus Santo. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.
nossos olhos, Senhor. Mostra, Senhor, que Tu és este, Deus, nosso coração, Senhor, para perceber a Tua misericórdia, a Tua vida, Senhor. Aleluia, Deus. Possamos ver a Tua glória, Senhor. Possamos ver a Tua presença, Senhor. Possamos entrar constantemente, Senhor, pelos portões que levam, Senhor, junto de Ti, Deus, entregando a Ti, Senhor, tudo das nossas vidas, Senhor. Todos os dilemas, todos os traumas, todas as decepções, todas as faltas, Senhor, tudo aquilo que precisamos, Senhor, vem de Ti, descansa em Ti, Senhor. Ó Deus, que possamos cada vez ter mais prazer em Ti, em depender de Ti, da Tua graça, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Fica conosco. Amém. Vamos nos colocar diante do Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos ao Senhor. Somos gratos porque Ele é bom e tem cuidado de nós. Vamos consagrar com uma oração. Oremos. Deus eterno, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque Tu és nosso Deus. Nesta manhã nós estamos reunidos para Te adorarmos, com nossos cânticos, com nossos louvores e também com nossos dízimos e as nossas ofertas. Que Tu possa nos abençoar, que Tu possa crescer mais e mais na vida de cada um, em nome do Teu Filho amado. Que Tu possa abençoar, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Seja o centro do meu ser.
Amém. Vamos orar pelas crianças que vão para o cultinho. Amém. Vamos orar. Fecha os olhinhos. Amém. Jesus, nós somos gratos a Ti pela vida das crianças. Toma nas Tuas mãos, ensina os Teus caminhos, guarda do mal, Jesus. Abençoa. Abençoa a igreja, o ministério infantil, quem vai ministrar nos seus corações, as suas famílias, de tal forma que sejam edificadas, guardadas do mal para a glória do Teu nome. Muito obrigada, Jesus, pela Tua provisão e pelo Teu grande amor pelas nossas vidas. No Teu nome, amém. Podem ir. Amém. Às terças e quintas nós temos reunião na igreja às 19h30. Às terça-feira nós temos nosso culto de oração e às quintas nossa escola bíblica. Livro de Romanos na classe dos adultos. Amém? Somos gratos ao Senhor, porque Ele é bom, Ele tem nos ajudado e nos ensinado. Precisamos buscá-lo cada vez mais em oração, na palavra, no convívio uns com os outros, para estarmos alertas, né? E vencermos o mal que porventura venha sobre nós. Amém? Domingo, nosso culto de celebração, esse aqui, começa às 9h da manhã. 9h15 no máximo. Amém? Ao sábado, às 8h da noite, às 20h, nós temos uma live de oração no Instagram da igreja. A gente gostaria de incentivar a todos a participar, né, das nossas programação. Hoje vamos dar continuidade ao nosso livro de Marcos. Amém? É o primeiro evangelho e nós estamos estudando ele. É Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 25. Nós vamos falar sobre o chamado de Jesus para conosco, um chamado imbuído de autoridade. Amém? Deixa eu achar aqui para a gente ler. Marcos 1, 23 a 25. Diz assim o texto sagrado. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído do espírito imundo, o qual falou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é o Santo de Israel. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-te e saia desse homem. Vamos orar. Nos colocar na presença do Senhor. Jesus, muito obrigada. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos ajuda e nos ensina. Nós somos carentes do Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Nós lemos, irmãos, 3 versículos.
mas na realidade nós vamos estudar até o versículo 28. A gente leu esses 3 só para dar a título de introdução e para também chamar a atenção para o assunto, para o texto. Tá? Queremos chamar a atenção também para o versículo 11b, que já estudamos, a identidade de Jesus, que diz assim: então veio uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. A identidade de Jesus. A gente quer que os irmãos tenham isso em mente. Um outro texto, né? A identidade de Jesus, sua ligação com o Pai. E o fato de Jesus o agradar. A gente quer pontuar isso. O versículo 13, ainda do capítulo 1, diz assim: onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. O deserto é um lugar hostil, embora seja usurpado, mas é o território de Satanás. Ele tem uma certa liberdade, embora seja usurpada. E a gente vê Jesus como uma intercessão entre este... Porque diz que no deserto estavam as feras e os anjos o serviam. E ele, lá na frente, o espírito imundo vai chamar Jesus Nazareno. Jesus de Nazaré, homem, mas também o Filho de Deus. A gente gostaria que se mantesse isso em mente. O versículo 15 do capítulo 1 diz assim: ele dizia: o tempo está cumprido, o reino dos céus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele está dizendo o quê? Renunciem à sua cumplicidade com o mal. Toda a terra envolta no pecado. Aí Jesus aparece em Caná da Galileia, começa o seu ministério lá, e ele diz que arrependam-se. Então há algo que as pessoas fazem que precisam voltar atrás, arrepender-se. E ele disse: o reino dos céus está próximo. Então as pessoas até então estão em volta com outras coisas que não é o reino de Deus, o reino dos céus. E ele disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. O que é que Jesus está dizendo? É preciso dar as costas para as suas agendas sociais e políticas. Os israelitas tinham expectativas políticas. E a vida social deles era em volta nisso. Então, quando há o arrependimento de pecados, é preciso dar as costas para essas agendas. A agenda social e política. E rever as prioridades conforme o reino de Deus. Há uma dificuldade logo de início aqui. Porque as pessoas buscam a Deus, elas fazem a oração, elas entendem que precisam, a sua grande maioria, mas não querem abrir mão das suas agendas sociais. É fazer a agenda de acordo com o reino. Eu vou encaixando aqui. Quem tem muitos compromissos, olha a agenda e encaixa. Tem coisas que não pode mexer. Pronto. E quando fala da agenda política, a visão do reino. Porque a visão do reino que Israel tinha era terrena. Simplesmente, eles não tinham percebido a questão da visão de Deus, né? Na terra, a restauração de toda a criação. Então, é preciso dar as costas para estes conceitos e assimilar o reino. Também Jesus está dizendo, está chamando a atenção para Israel retornar para a sua verdadeira lealdade. Nós temos lealdades enquanto vivemos aqui com algumas coisas e algumas pessoas.
É preciso abrir mão e que a verdadeira lealdade venha à tona. Essa verdadeira lealdade é, em primeiro lugar, ao Senhor. Aqui vai ser demonstrado como a verdadeira lealdade. Como você organiza seu tempo, como você, o convívio que você tem com os seus amigos, quem são e a maneira como ele se dá, como você gasta o seu dinheiro. O reino de Deus está envolvido, os seus encontros, o seu jeito de viver. Como é que é organizado isso? Isso tem tudo a ver. E isso vai demonstrar a sua lealdade. Porque não é simplesmente ser leal ao Senhor e leal a outras coisas. É abrir mão das outras coisas para ser leal ao Senhor. Quando o pastor Álvaro esteve aqui, no último encontro, ele disse que a coisa difícil é converter o bolso dos crentes. É verdade. Querem ser crente, mas o bolso tem outros privilégios, tem outras lealdades. Por isso que fica em último lugar. Eu vou um pouco além. A coisa difícil também é converter o horário dos crentes, a sua disponibilidade. Será que entendem realmente o que é o reino de Deus? Jesus está colocando essas coisas. E ele diz que o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. A questão da fé, a compreensão. Você entende que o reino de Deus é chegado? Porque se o reino de Deus chegar, a sua vida muda. Não existe meio termo. Porque se virá Deus e a outros senhores, sempre foi prática de Israel. Jesus disse que ninguém podia servir a dois senhores. Se você não abandona, não abre mão da sua agenda social, da sua agenda política, se a sua lealdade não é verdadeira para com Deus, o Criador de todas as coisas, é uma lealdade parcial, você não compreende ainda que o tempo é chegado. Porque isso vai tomar todo o seu ser. A compreensão de que o tempo é chegado. Eu coloquei a título da mensagem um chamado imbuído de autoridade. Se você for lá no Aurélio e olhar o que é imbuído, é mergulhado. Essa questão, o chamado do Senhor é para lhe mergulhar em algo, e é esse reino de Deus que o tempo é chegado. Mergulhar não é colocar só os pés e até a cintura. É corpo inteiro, é tudo. É isso que Jesus está dizendo. Então ele diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. O crer. Como é que a gente crê? Porque fé, de uma maneira geral e genérica, todo mundo diz que tem. Mas não é a fé em você, não fé naquilo que você escolheu crer. Não é fé no Jesus, que é apregoada em todas as esquinas. É a fé bíblica. E essa fé bíblica que salva, ela só vem por meio da palavra. Se o seu acesso é pequeno, se esse ouvir, e na Bíblia, ouvir é fazer. É você escuta e já vai botando em ação, porque você crê. Se isso não acontece, há uma fraqueza na sua fé, uma debilidade. E Jesus está chamando a atenção para isso. O tempo é chegado, o momento de libertação, do resgate de Deus dos oprimidos. O texto diz assim, no versículo 18, falando dos discípulos, e diz que, concernente ao chamado, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não é deixar amanhã, semana que vem, você compreendeu, eu compreendi, gostei, mas isso é algo que pode esperar.
Não é essa perspectiva nem de Jesus e nem do evangelista. Ele está colocando imediatamente os discípulos. Eles sentiram a questão, a percepção do senso de urgência. Marcos emprega essa palavra grega, que é traduzida por imediatamente no seu evangelho, mais de 50 vezes. E ela pode ser traduzida de várias maneiras, essa palavra. É uma coisa que importa que seja sem demora. Então, você creu nisso? Ouviu o chamado? Então, há uma atitude. Assim, em seguida, rapidamente. Por quê? Porque Marcos entende que Jesus está chamando, digamos assim, na perspectiva de uma urgência. O reino é chegado. Cumpriu-se. O tempo é chegado. E ele diz, eu farei que vocês sejam pescadores de homens. Aqui no versículo 17, Jesus lhes disse, e eu farei com que sejam pescadores de gente. O reino é algo tão tremendo. A situação do deserto já está pontuada e colocado que nós vivemos no deserto, cheios de dificuldades. Então, o reino é chegado e a gente precisa entender dessa urgência. E Jesus disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Você não só sai desse ambiente, na linguagem de Paulo no livro aos Efésios, você passa a viver nas regiões celestiais em Cristo. Vive em Éfeso, na terra, a cidade de Éfeso, parte do deserto, em volta do pecado. O ambiente é hostil, mas você habita espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo. Há o desafio, entendeu? E para isso, e você percebendo isso verdadeiramente, você sai em busca de outras pessoas. Porque tem pessoas que amamos, tem pessoas que conhecemos, entendemos que o Senhor ama a sua criação, que há um chamado, que Ele não abriu mão da humanidade. E por causa disso, o amor de Deus, pela sua boa criação, pelo seu projeto, impregna aqueles que compreendem o chamado verdadeiramente e esses saem em busca de outras pessoas. Eles cumprem o ID, porque entendem essas coisas. E é um grande desafio, porque eles não foram chamados aos poucos, de acordo com a conveniência. Eles foram chamados imediatamente. Não é coisa que você agendou e se organizou para no futuro, né, quando tivesse tudo direitinho na sua comunidade, você participar. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não posso aceitar a Cristo, essa expressão é muito comum. Na realidade é Cristo que nos aceita e nos perdoa. Mas as pessoas dizem assim, eu não posso aceitar a Cristo por causa disso, daquilo outro. Quando eu estiver pronto, eu vou. Não é assim. É imediatamente. Quando a luz do Evangelho bate e você refaz a sua agenda. Então a boa nova do reino está em voga. É isso que Jesus está dizendo. A boa nova, venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. A boa nova do reino está em voga. E ela toma a primazia. Até então, os discípulos, eles confiavam em outras coisas. Em quem? Veja se não é muito repetitivo. E, de certa forma, a prática da grande maioria confiava em seus ancestrais, na sua família,
no conforto, no cuidado. Ora, se faltar tudo para mim, a minha família vai me ajudar, me supre. Isso quando tem uma família unida. Mas eles confiavam nos seus ancestrais. Eles confiavam na sua terra. Hoje a gente colocaria assim, o sonho da casa própria. Você conquistou a sua casa, então você pode descansar. Você não corre o risco de não ter o dinheiro do aluguel e ser despejado. Eles confiavam nisso. Eles confiavam em quem? Em seu templo, na sua religião. Algumas pessoas colocam assim, né? Eu nasci nessa religião e eu vou morrer nela. Vai mesmo, se Deus não tiver misericórdia. Aliás, já morreu. Espiritualmente já morreu. É preciso entender isso. Eles confiavam no seu templo. Jeremias tem hora que exorta o povo. O templo não protege, não salva a nação iníqua. Jeremias grita, mandado pelo Senhor, cheio do Espírito de Deus. Eles confiavam em suas leis. O fato de saberem as regras, saberem claramente o que era certo e o que era errado. O que Deus tinha legislado através de Moisés. Eles confiavam nas suas leis. Nós temos as leis, nós somos o povo escolhido por Deus. Foi a nós que o Senhor deu as leis, as instruções. Nós somos o povo eleito. Eles confiavam nisso. Eles confiavam até mesmo em seu Deus, desde que o Senhor fizesse o que eles queriam. Não é muito comum e muito atual isso aqui? Era nisso que eles acreditavam. Em seus ancestrais, família, na terra, nos bens, no que eles conquistavam pelo seu braço, no templo, na sua religião. Frequentar em dias específicos, participar de alguma coisa. Nas leis, a escolha, a eleição. E no Deus que prometeu muitas coisas para cada um deles. Mas Jesus diz assim, venham comigo, em minha companhia. Ou então ele diz, venham após mim. Ele diz aqui, no versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Participar do reino de Deus, hoje na nossa linguagem é cristão, tem a ver com estar na companhia do Senhor, vir após mim, no sentido de que Ele é o pastor e você vai logo a seguir nas suas pisadas. Confiar na sua capacitação. Veja assim, eu farei com que sejam pescadores de homens. Quem capacita o Senhor. Lembra? Alguns dizem que precisa estar prontos para se apresentar diante de Deus e seguir. Mas Jesus não coloca dessa forma. Ele disse, vinde após mim, eu farei com que sejam. Você obedece o chamado e Jesus faz. Alguns ficam emperrados logo aqui. Só vem sobre algumas condições. Se o Senhor fizer isso ou aquilo, ou mediante alguns privilégios. Não entendem que a gente vem à igreja, lê a Bíblia, ora, busca essa intimidade com Deus, porque precisa. Porque precisa. É o nosso alimento espiritual. Falta essa compreensão. Aí fica colocando posições, condições. E Jesus coloca ainda pescadores de gente. Eu vos farei pescadores de gente. Meus irmãos, pescar dá trabalho. É um trabalho pesado e cansativo. Que dirá trabalhoso. Os pescadores trabalham mais à noite. Porque a luz do sol, a incidência da luz do sol, faz com que os peixes mergulhem em águas mais profundas. À noite, eles ficam navegando mais na superfície, nadando.
Então a pesca se torna mais fácil, mais abundante. Mas isso implica em você passar a noite acordado. As pessoas têm dificuldade de passar 1h30 na presença do Senhor na hora de uma reunião. Em determinados dias, não é nem todo dia, nem todo horário. Porque não compreendem. Tem dificuldade. Que dirá passar a noite toda pescando e trabalhando em prol de outro. Tem dificuldade de vir para si. Que dirá para fazer o ID. É preciso ser corrigido essa distorção na nossa fé. Por isso que Jesus disse, lá no Evangelho, no versículo 15, arrependam-se e creiam na boa nova. No Evangelho. É preciso arrepender do estilo de vida, dessa conivência com o mal, e é preciso crer naquilo que Deus está pontuando. Porque se não crer, não vai mexer na agenda, não vai mexer no bolso, não vai gastar seu tempo com o outro. Principalmente nesses nossos dias em que as pessoas têm pouco tempo e ainda são individualistas. Jesus rompe com tudo isso. Precisa, para pescar, de um esforço pessoal. E o texto vai dizer, no versículo 20, e ele logo os chamou, já concernente à segunda dupla de discípulos que o Senhor está chamando. E eles disseram a Jesus, e eles seguiram Jesus, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus chamou Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. No primeiro momento, no versículo 16, ele chamou Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E no segundo momento, no versículo 19, diz assim, pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados. O chamado de Jesus, queridos, pelo texto sagrado, deixa muito claro que é preciso abrir mão das suas ambições. Eles estavam trabalhando. Abrir mão das suas ambições. Hoje, no nosso estilo de vida, se a gente não tiver cuidado, você trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quanto mais você ganha, mais você quer. E é muitas vezes necessário. As demandas são muitas. E você fica trabalhando e vivendo só para as suas ambições. Vai chegar o dia que você vai olhar para trás e o que é que eu fiz com o que eu conquistei? O que foi que eu desfrutei? Muita gente tem muito e não consegue nem desfrutar. Interesses pessoais. Requer abrir mão, muitas vezes, dos interesses pessoais. Colocar em segundo plano. Não é que você não vá trabalhar. Não é que você não vá ter um círculo de amizade, não vá ter uma família. Você tem direito a tudo isso. Os discípulos, eles deixaram o barco e a família. Mas no decorrer a gente vai ver que eles de vez em quando voltavam. Os barcos não foram vendidos. Em algum momento eles pescavam. Eles organizaram, foi a agenda. Apesar da rotina exaustiva de Jesus. A rotina é exaustiva. O tempo estava cumprido. Gálatas 4:4 diz que chegou a plenitude dos tempos. Deus escolheu o momento certo, preparou até a história humana. Todo o ambiente. E naquele momento Jesus veio para divulgar o reino de Deus, implantar. Então, ambições e interesses pessoais, muitas vezes, têm que ficar em segundo plano. E há uma mudança de status para o status social ficou mais baixo. Com certeza, os discípulos
que agora esses 4 não participavam efetivamente da pesca, tendo em vista que viajavam muito com Jesus, com certeza o status social deles caiu. Essa compreensão. Ninguém quer perder nada. Ninguém quer perder nada. Você precisa crer. Você está semeando. Quando o apóstolo Paulo está falando com os irmãos da igreja de Coríntios, 1 Coríntios 8 e 9, aliás, 2 Coríntios 8 e 9, sobre a oferta que ele estava arrecadando para mandar para a igreja de Jerusalém, ele diz: o que semeia pouco, pouco ceifará. Isso é uma lei espiritual. Se você semeia pouco no reino de Deus, se você não tem nem tempo, se você não consegue organizar a sua agenda, tudo continua do mesmo jeito. Como é que fica? É preciso entender que na Palestina, na Galileia, que é onde se deu o ministério de Jesus, a grande parte do ministério de Jesus, 70% a 90% da população eram pobres, extremamente pobres, camponeses. Era difícil mudar de status social naqueles dias. E os pescadores, eles tinham um futuro promissor. Naquela região, o Mar da Galileia, ele providenciava, ele tinha pesca em abundância, com fartura. Eles não só forneciam para aquelas cidades ao redor do Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades, mas eles exportavam até para os países vizinhos. Toda aquela região era abastecida com o peixe do Mar da Galileia. Mas eles abandonaram. Abandonar, sair imediatamente com um mestre desconhecido, é deixar o negócio familiar. É deixar a família, e isso de uma maneira abrupta. É um desafio. É isso que a gente quer mostrar. O desafio de servir ao Senhor. Os discípulos, em geral, eles procuravam os seus mestres. Não eram os mestres que chamavam: você quer ser meu discípulo? Não era isso. Eram os discípulos que, se queriam crescer no aprendizado de alguma área da vida, eles escolhiam o momento adequado e procuravam os seus mestres. Porque isso demanda tempo, a organização da vida. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele chamou os seus pupilos. Foi o inverso. Está vendo a dinâmica do rei? O normal era que os discípulos procurassem. Ainda hoje as pessoas pensam assim: não, no dia que der certo, vai dar certo e eu vou chegar lá. Mas não era assim. Era Jesus que chamou. Ele fez o inverso. Só um mestre muito radical faria isso. Mas Jesus fez assim. Essa expressão pescadores, tanto em Jeremias, não sei nem, Jeremias 11, 12, 1 Reis, não é nesse texto. Mas essa expressão, ela é utilizada no Antigo Testamento como juízo. Pescadores. Não era comum usar pescadores de gente como graça, porque aqui Jesus está usando a expressão pescadores de gente como graça. Vocês vão lá e preguem o evangelho, a boa nova, o reino de Deus é chegado, é cumprido. Mas não era utilizado assim. No Antigo Testamento era usado como juízo. Era Deus dizendo que eles seriam pescados por causa da desobediência e lançados em outras nações. Eles iam sofrer o juízo de Deus. Jesus está pegando isso aí e está usando agora como graça. Então Jesus não é digamos assim, um mestre comum. E ele está chamando eles ao discipulado. Discipulado demanda tempo. E as jornadas que os discípulos faziam com Jesus, a Galileia é um território pequeno.
A Galileia não é um território muito grande. Não eram viagens muito longas. Significava que com uma rotina organizada, eles faziam viagens curtas, eles iam, faziam o ID, estavam com Jesus, aprendiam e depois eles tinham um momento que eles chegavam e estavam com as suas famílias e nos seus negócios. A questão é a organização. Não é simplesmente abandonar. As viagens eram curtas, o espaço era pequeno. Amém? Então, muitos desafios já estão sendo colocados para nós. Agora vamos ao texto a partir do versículo 21. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-te e saia deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com a autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Agora já estão na luta, né? Pescando gente. Os judeus se reuniam os sábados na sinagoga para a leitura bíblica e a oração. A sinagoga era montada desde o cativeiro babilônico a partir de 10 homens. Você tem 10 homens para frequentar, 10 homens casados. Você faz uma sinagoga. E lá começa todos os sábados a leitura bíblica e a oração. Era um centro comunitário, mas também, principalmente, era um lugar de oração e de estudo. Há essa percepção dessa necessidade do momento com Deus para aprendizado. O ensino, como se dava o ensino na sinagoga? Havia o dirigente da sinagoga, escolhido por eles. Havia sacerdotes e escribas. Havia um grupo de sacerdotes e escribas que viviam em Jerusalém, lá na Judeia, na região do templo. Mas grande parte de sacerdotes e escribas, os copistas da lei, também que explicavam a lei, eles viviam nas regiões remotas do país. Então eles, nas suas localidades onde moravam, arregimentavam e já vinham formando as sinagogas. São os mestres locais. Quando eles eram sorteados para o serviço no templo, eles iam passar a semana lá. E havia também a possibilidade de líderes leigos. Se dentro da comunidade algumas pessoas se destacassem, conhecessem a lei e começassem a assinar, eles tinham oportunidade nas sinagogas. É aqui, nessa categoria de líderes leigos, que Jesus entra e é chamado de mestre. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo. Isso é um espanto. Se a sinagoga é o local de oração, de leitura bíblica, no primeiro momento, a pessoa irrefletida vai achar assim: o que é que está acontecendo? Isso aqui é lugar de gente santa. Tem gente que diz assim: eu não vou para a igreja porque acontece isso, isso e isso lá. Procura justamente aquele defeito que observou. Aí por conta disso eu não vou. Mas veja bem, a sinagoga é justamente lá que aparece o espírito imundo. Parece assim um contrassenso. Porque a sinagoga era para ser um lugar purificado. E era. As pessoas estavam lá, elas tinham a intenção de aproximar-se de Deus. Eles esperavam o reino. Mas o espírito é imundo. Está vendo o confronto?
Jesus não teve o confronto no deserto? Nós, como os seus seguidores, não temos os confrontos no dia a dia? Muitos irmãos buscam constantemente, e não está errado, que o Senhor sane todas as suas tribulações. Meu irmão, quando uma for resolvida, vai surgir outra. Você vive no deserto. Aprenda a lidar com isso. E firme os seus pés na rocha, no Senhor Jesus. Até que Ele venha. Você quer contribuir, quer amenizar a situação, pregue o reino. Expanda o reino. É isso que está acontecendo. Então há o confronto. Naquele momento, quando a palavra estava sendo ministrada, o espírito imundo se manifestou. Demônios. O texto vai dizer aqui que um homem possuído do espírito imundo, no versículo 23, e no 24 diz que o homem perguntou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Observe, um falou, mas quando ele foi perguntar, ele perguntou conosco. Ele diz: você vem destruir? Você veio para nos destruir? Eram muitos demônios naquele homem. O maioral, digamos assim, vamos colocar desta forma, dentre eles foi o que falou. E ele diz: você veio para nos destruir? Os demônios geralmente eram associados à magia. Ainda hoje é assim, pessoas envolvidas com ocultismo, com magia, tem mais dificuldade de se aproximar do Senhor. Mas para o Senhor não há nada impossível. Não há nada impossível. Mas pessoas que se envolveram já com isso têm mais dificuldade, há uma maior resistência. Naquele tempo eles já entendiam que os demônios geralmente eram associados à magia. Porque na magia se tenta dominar os poderes espirituais. Você não tem domínio e você quer coisas que não se consegue simplesmente pelo seu braço. Você recorre a um ser superior. E tem pessoas que não se importam que seja, querem chegar lá. Essa compreensão precisa se ter. E ele diz assim: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. A melhor tradição não é o que você quer conosco, é não temos nada em comum. Essa seria a melhor tradição se você for pegar as palavras no grego. O demônio está dizendo: nós não temos nada em comum com você, Jesus Nazareno. Nós temos essa mesma palavra em Juízes 11:12, em 1 Reis 17:18. Nós não temos nada em comum com vocês. O que você quer? E ele diz: Jesus Nazareno. Sabia que Jesus era homem, morava em Nazaré, filho de Maria. Mas ele diz: você é o Santo de Deus. Havia a crença no ocultismo de que quando você queria dominar o outro, uma tentativa de dominação, você se referia à pessoa exclusivamente pelo seu nome. E de uma maneira muito exata. Está vendo a exatidão, o cuidado que o demônio teve? Jesus Nazareno. Eu sei bem quem você é, o Santo de Deus. E ele diz: você veio para nos destruir. Ele sabia. Os demônios sabem. Eles reconhecem a sua incapacidade de inferir aquelas pessoas que têm intimidade com Deus. E eles sabiam que Jesus tinha. Eles tinham assistido lá Jesus na hora do batismo, Deus falando: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Eles sabiam. E eles tentavam manipular Jesus. É preciso ter muito cuidado. Ainda hoje nós vemos muitas vezes denominações que ficam querendo saber nome desse, daquele, daquilo outro. Como se a pessoa tivesse querendo dominar aquele demônio para depois expulsá-lo. Nós não vemos isso na Bíblia Sagrada. Nós não vemos isso.
Jesus simplesmente disse assim: cala-te e saia deste homem. A autoridade. Ele tentou manipular Jesus. Meu irmão, a gente precisa ter intimidade com Deus. Estar na sua presença, orar, pregar o evangelho, contribuir com a expansão do reino. Para arrancar as pessoas das mãos do mal, do inferno. E como é que nós fazemos isso? Usufruindo da autoridade que Jesus nos deu. Mas com os olhos bem abertos, pedindo discernimento. Porque se tentaram manipular Jesus, com certeza tentarão nos manipular. O apóstolo Paulo, durante as suas viagens missionárias, aquela moça endemoniada ficava só bajulando. A bajulação é uma maneira de manipular a pessoa. Às vezes você se acha tão importante porque alguém está o tempo todo lhe assediando, lhe bajulando. Tome cuidado. Ore a respeito. Peça a Deus uma maneira de ajudar a pessoa, ensinando o evangelho, falando a palavra de Deus. Porque pode ser amor? Sim, com certeza. Mas também pode ser manipulação. Mas certo é que Jesus disse assim: cala-te e saia deste homem. Era assim que Jesus repreendia os demônios, com cala-te. Cala-te e sai deste homem. Naquela época, os principais métodos de expulsar demônios. Já havia exorcistas. Eles criam na existência do mundo espiritual. E naquela época, como é que eles faziam? Em alguns momentos, ele colocava odor, alguma coisa com odor forte no nariz, né, da pessoa que estava endemoniada, para causar um mal-estar ao demônio. Não é esquisito? Mas se fazia isso. O demônio é exigente com o odor. Se usava dessa prática. Ou então se invocava um demônio superior para ele fazer um acordo com o inferior. Eu lembro, isso faz muitos anos, eu estava no mercadinho e parou um táxi com as pessoas dentro. Aí as pessoas chegaram e disseram assim: aonde é que tem um terreiro de macumba? Notou? Fala, cada qual é livre. Que o evangelho chegue ao ouvido das pessoas e Deus tem a misericórdia de cada um. Mas foi assim que a pessoa disse. Eu disse: eu não sei disso não. O que está havendo? Ela disse: é porque fulano de tal está doente. Aí a pessoa começou a se estribuchar dentro do carro. Começou a se estribuchar. Aí quando ela começou aquilo, eu disse assim: por que você não procura uma igreja evangélica? Naqueles dias, as igrejas universal já funcionavam o dia todo. Eu digo: a igreja universal funciona o dia todo. Para eles orarem por ele. Aí o rapaz disse assim: não, a gente quer ir lá para o terreiro de macumba. O que eles vão fazer lá? Um demônio vai expulsar outro, um acordo, uma aliança. Isso já era praticado nos dias de Jesus, na antiguidade. Depois de feita a aliança, só o sangue de Jesus. É preciso perceber essas coisas. E Jesus simplesmente, né, disse: cala-te e saia deste homem. Esse cala-te e saia deste homem chamou a atenção das pessoas por conta da autoridade de Jesus. Poucas palavras. O demônio estribuchava um pouco ali, mas ele ia embora e a pessoa era curada. Jesus falava por ele mesmo. Ele tinha autoridade. O texto vai dizer, logo a seguir no versículo 22, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque ensinava como alguém que tem autoridade.
O versículo 26. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com a autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Só com cala-te e sai deste homem. Ele ensinava como alguém que tem autoridade. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles ensinavam em nome de Moisés. Moisés disse isso. Eles ensinavam as tradições. A autoridade do escriba era interpretar a lei, e a lei era de Moisés. É como se ele tivesse recebido a delegação de Moisés. Ele disse: não, ensina aqui o que eu aprendi com Moisés. Os sacerdotes também. Toda a escritura apontam claramente para a realidade do mundo espiritual. Nós não podemos ser alheios a isso. Os animais o Senhor fez do pó. Mas o ser humano ele soprou. Você é pó, mas você é um ser espiritual. E o texto bíblico, toda a escritura, e esse texto de uma maneira bem específica, fala da realidade do mundo espiritual. Ele fala de Deus, fala de Jesus Cristo como Filho de Deus, fala de Satanás tentando a Jesus, fala de anjos servindo ao Senhor, a Jesus, na hora da tentação. Fala de feras, que pode ser visto como feras no Império Romano, mas por trás daquelas feras tem um mundo espiritual. Fala deste endemoniado, que é uma pessoa como nós, um pecador, que de alguma forma foi mais profundo no mal e agora estava possuído por muitos demônios. E fala da autoridade de Jesus sobre este mundo espiritual. Então as evidências são muitas. Irmão, você é envolvido neste ambiente. E você também é um ser espiritual. Assim como você precisa do alimento para manter o seu corpo, você precisa do alimento espiritual para conservar a sua alma na presença do Senhor, para não se envolver com o mal. Não é pela sua força, é o poder de Deus na sua vida. Por isso que Paulo diz lá em Efésios que o poder que ressuscitou a Cristo está à disposição da igreja. Sem esse poder, sem o Espírito Santo, somos vulneráveis. Mas o Senhor é conosco. Fica claro também o desconhecimento humano, ou seja, o conhecimento nebuloso quanto a isto. Nós vemos os demônios falando claramente quem é Jesus. Nós vemos Satanás tentando e se posicionando. Nós vemos feras tentando e se posicionando na hora da tentação no deserto. E nós vemos a autoridade do Senhor Jesus. Então fica claro que os demônios, o mundo espiritual, reconhecia Jesus com clareza. E sabia quem ele era. O endemoniado disse: sei muito bem quem você é. Você veio para nos destruir. Ele sabe que vai ser destruído, que é perdida a sua batalha. É por isso que ele urge e tenta trazer outros para junto de si, os negligentes. Então precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E fica claro o desconhecimento humano a respeito do mundo espiritual. Por quê? Por conta do pecado. Ou então um conhecimento nebuloso. Mas os demônios sabiam. Isso implica que você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Você não pode vacilar. E você precisa ser firme, confiante, porque o Senhor é com você.
É por isso que andamos em Cristo Jesus. É por isso que no discipulado Jesus disse: venham a mim e eu vos farei. Está vendo a confiança que o Senhor nos inspira? Ele diz: venham a mim. Você não pode, mas venham a mim. A novidade é essa: eu vos farei. E você vai ser, digamos assim, cheio do Espírito Santo, do poder de Deus que eu vou lhe dar, eu vou lhe ensinar. E você vai arrancar outros do mundo das trevas. A luz vai brilhar. Está vendo? É isso que o texto está nos dizendo. Então isso fica muito claro da nossa necessidade. E em terceiro lugar, há uma necessidade urgente de rever as nossas prioridades na vida. Diante do, digamos assim, da nitidez que esse texto coloca diante de nós. Essa proposta discipular do Senhor Jesus. Precisamos buscar intimidade com Deus, a face do Senhor. Muitas vezes a Escritura menciona assim. Precisamos cumprir o ID. Nós somos chamados para pertencer ao reino de Deus. Como filhos de Deus, não podemos ficar olhando assim as feras destruírem a grande maioria. É preciso pregar o Evangelho, as boas novas. E como é que nós vamos fazer isso? Na autoridade a nós delegada. Não é na autoridade de Moisés, é na autoridade de Jesus. E essa autoridade de Jesus é a autoridade do próprio Deus. Este é o meu filho amado, ele me agrada. É isso que o ensino diz. Precisamos orar a respeito dessas coisas. Perceber. Mateus capítulo 6, versículos 33 diz assim: buscai o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33, no texto anterior, ele vem falando sobre comida, bebida, sobre trabalho. Tudo isso Deus vai suprir. Organize a sua agenda, nada vai lhe faltar. Mas a verdadeira lealdade tem que aparecer. É crer. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu gostaria de encerrar com Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Palavras de Jesus no Sermão do Monte. Mateus 5, 13 a 16. Diz o seguinte. Deixa eu só encontrar aqui. Vocês são o sal da terra. Jesus falando para a sua igreja, os discípulos. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Interessante as figuras que Jesus usa. Na antiguidade, o sal, né? O sal grosso. Você usava, não tinha geladeira, sistema de eletricidade como temos hoje. Tudo era na base do sal. Então tinha sal em abundância. Se você chegasse o sal em qualquer lugar, aquele ambiente não se via mais para a plantação, e eles viviam da agricultura. Então jogavam o sal em locais específicos para aquelas estradas, para ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo: se o seu sal é insípido, se você é um sal insípido, você não serve para nada, você vai ser pisado pelos homens. Que dirá pelas feras? Que dirá pelas feras? Se houver deficiência na sua fé, precisa buscar o Senhor. Aí ele diz: mas vocês também são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Por que alto do monte? Porque era no alto do monte que as pessoas... É mais fácil buscar a Deus. Quanto mais eu me aproximar de Deus, aí subir no monte. Não tinha templos como se tem hoje. Era só o templo de Jerusalém. A ideia de que Deus mora na montanha. O Éden
A ideia que dá é que era na montanha, de lá sairia um rio que banhava, né, toda aquela região do jardim. É o local de abundância. Então, você não pode se esconder numa cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. A luz do Evangelho que brilha em você e em mim é para nos colocar. Deus nos coloca no lugar adequado para iluminar, porque o mundo está em trevas. E no 16 ele diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essas obras, esse viver cristão, que quando a gente vê a palavra obra, a gente pensa logo em fazer o bem ao próximo, dar uma esmola, fazer um favor, levar para o hospital. Não é simplesmente isso. O seu viver cristão, o resultado disso, o fruto, vai fazer com que os outros glorifiquem o nosso Pai do céu. Isso resulta em vidas nos pés do Senhor, em evangelização para a glória de Deus. Amém, queridos? Então temos muitas coisas a pensar. Colocar a nossa cachola para pensar. Nós temos muito que nos ajoelhar e orar. Pedir a graça de Deus. Que Ele nos ensine. E não se preocupe, é na autoridade do Senhor Jesus. Porque Ele é luz e nós somos luzes. E Ele nos chamou para isso. E Ele diz: eu os farei pescadores de gente. A gente vai avançando. A igreja não é para ficar parada. A igreja avança no reino. O mundo espiritual respeita aqueles que andam em intimidade com Deus. Isso não significa ausência de lutas. Pode até espernear, mas sai. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos louvar. Vamos louvar, celebrar a presença de Deus. É um assunto tão difícil, né, irmãos? Mas vamos louvar, celebrar a presença de Deus, a sua vitória sobre as nossas vidas. Sermos gratos ao Senhor porque Ele nos capacita e nos ensina. Porque foi Ele que conquistou todas as coisas e Ele nos salva. Isso é salvação, queridos. É viver nesta terra na presença do Senhor Jesus, na sua autoridade, e arrancando muitos das trevas no inferno para a sua gloriosa presença. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Brilhaste do nada até me endoar. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Os erros pesaram em seus ombros, me doaram. Que posso dizer
posso dizer que posso fazer se não entregaste, ó Deus, meu coração? Posso dizer que posso fazer se não entregaste, ó Deus, meu coração. Estarei com as mãos levantadas para ti louvar, pois tu desces sobre mim, Deus. A ti, ó Senhor, serei, que sou é teu. Estarei com as mãos levantadas para ti louvar, pois tu desces sobre mim, Deus. A ti, ó Senhor, sentiu que sou é teu, o que sou é teu. Aleluia, Jesus. Senhor, queremos estar com as mãos levantadas, nos rendendo a Ti em todos os minutos. Obrigada porque nos alcançaste. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter nos tirado das trevas e nos ter trazido para a Tua maravilhosa luz. Obrigada por tão grande salvação. Abre o nosso entendimento para entendermos e nos posicionarmos como os filhos da luz. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Ajuda, nos enche do Teu Espírito Santo. Sê conosco em todos os momentos. Obrigada porque Jesus nos ensina, nos ajuda a sermos discípulos amados do Senhor, assim como o Senhor é amado do Pai. Ajuda-nos a entender o Teu id, o arrependimento, o render as mãos a estar diante de Ti, o posicionar-se com autoridade neste mundo perdido, na certeza, na fé de que o Senhor é vitorioso. O Senhor disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nos ajuda a crer no Evangelho como ele é. Muito obrigada pela Tua vitória da cruz, pela Tua ressurreição, pelo Teu poder disponibilizado a Teus filhos. Nos ajuda a sermos humildes. Nos ajuda a entender que é o Senhor quem faz todas as coisas, mas nos dá uma ousadia santa para estarmos na Tua presença. Abençoa nossas vidas individualmente, as nossas famílias, que haja salvação, que grilhões sejam quebrados, que o poder da cruz, o poder restaurador do Teu Evangelho esteja sobre eles. Abençoa o nosso bairro, os nossos vizinhos, a nossa nação. Tudo nas Tuas mãos, Senhor. Nos conserva nos Teus caminhos e que a nossa luz possa brilhar e a gente possa abrir a nossa boca e o Teu nome seja glorificado onde quer que estejamos. Muito obrigada, Jesus, por tudo, no Teu nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o poder restaurador do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo, a sua paz, a sua restauração esteja aqui em toda a sua igreja e se expanda por esse mundo afora. E a igreja diga amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.